Curta suas férias do jeito que você sempre quis. E para melhorar, aproveite as promoções das Lojas Dragão. Descontos de até 50%. Como é que é? Tem produtos com até 50% para você aproveitar suas férias. Nas Lojas Dragão, roupas, calçados, malas para viagem e muito mais. Não perca tempo. Vá direto às Lojas Dragão. Rui Barbosa Centro, Shopping Cocai Timon e Floriano. A primeirinha da cidade, 92,7 FM o dia. FM o dia. Começa agora. Política Dinâmica, com Marcos Melo e Gustavo Almeida. Na sua FM o dia, 92,7. Os bastidores do poder, a política do dia a dia e tudo que deixa você bem informado. Você também acompanha nas nossas redes sociais. Política Dinâmica, com Marcos Melo e Gustavo Almeida. Olá, muito bom dia, são 8 horas 8 minutos, está começando o seu Política Dinâmica na FM o dia 92,7, a primeirinha da cidade. Eu sou o jornalista Marcos Melo e ao meu lado está ele, Gustavo Almeida, muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do Política Dinâmica. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 25, com mais um programa aqui na FM o dia. Mais um Política Dinâmica e você acompanha hoje no nosso programa. Estudante de medicina tem carro roubado no centro da capital. Você acompanha ainda, continua quente a disputa dentro do PT. Mais trocas de farpas entre Assis Carvalho e o vereador Dudu. Mais informações também a respeito do transporte de grávidas por táxi, em uma maneira improvisada de deslocar gestantes em trabalho de parto de São Raimundo Nonato até o hospital de Floriano. Você acompanha ainda mais informações a respeito de como está a pré-campanha para prefeito na capital do Piauí. E ainda, notícias a respeito da liberação do FGTS, é o dinheiro voltando para a mão do seu dono, o trabalhador. Vaza Jato, hacker diz à Polícia Federal que deu a site o acesso a conversas de Moro e outras autoridades. É uma polêmica atrás da outra e a sua participação também nas redes sociais. Estamos ao vivo no Facebook, você participa. Você também manda a sua mensagem de áudio, texto ou vídeo para o 86994220675. São 8 horas e 11 minutos. Está começando, entrando no ar o seu Política Dinâmica, a notícia de verdade. O jornalismo que não cala aqui na FM o dia 92,7. Gustavo Almeida, é manhã de quinta-feira, dia 25 de julho de 2019. E a gente está vivendo aí uma campanha bastante quente dentro do Partido dos Trabalhadores. Gustavo Almeida. É isso, Marcos. A disputa pelo comando do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, fica quente a cada dia. Uma disputa
protagonizada pelo vereador Dudu e pelo deputado federal e atual presidente da legenda, Assis Carvalho. Tá um bate-rebate, uma troca de farpas entre os dois, inclusive com acusações sérias entre eles. Depois do vereador Dudu dizer que o grupo ligado a Assis estaria tentando anular filiações, milhares de filiações que ele fez aqui em Teresina, Assis Carvalho rebateu, como a gente noticiou aqui ontem. Assis chegou a dizer, inclusive, que o Dudu pode ser expulso do PT por supostamente ter forjado essa situação, feito filiações e não ter encaminhado propositalmente para depois se fazer de vítima. E aí ontem o Dudu, mais uma vez, na tréplica dessa discussão, rebateu e foi para cima do deputado Assis Carvalho, dizendo que quem entende de forjar, quem entende de fraude, é o deputado Assis Carvalho e não ele. E aí o Dudu ontem, inclusive, disse que em outros pleitos para o comando do Diretório Estadual do PT, já houve fraude, já houve situações em que se teve municípios onde mais pessoas votaram, uma quantidade maior de pessoas do que mesmo a quantidade de filiados ao partido, e ele disse que tenta e que luta para evitar que esse tipo de fraude volte a acontecer no processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. Disse que vai tentar trazer para essa eleição do PT, inclusive, observadores nacionais, observadores de fora do Piauí, para fiscalizarem todo o processo eleitoral dentro do PT. O certo é que a disputa fica cada dia mais quente, e eu digo mais quente, não necessariamente em termos de acirramento do voto, já que Assis Carvalho desponta aí como franco favorito dessa disputa, é o presidente atual do partido, é deputado federal, tem tido aí várias adesões ao longo dos últimos dias, enquanto o vereador Dudu digamos que corre por fora nessa disputa. Mas pelo menos na troca de farpas, nas críticas um ao outro, essa disputa fica cada dia mais acirrada dentro do Partido dos Trabalhadores. E olha que a eleição só vai acontecer em setembro. Nós já estamos ainda no mês de julho e essa eleição acontece somente em setembro. É uma eleição interna do partido, mas mesmo assim tem causado muita discórdia e muita confusão entre Assis Carvalho e o vereador Dudu. Pois é, Gustavo Almeida, tem acontecido aí muita discórdia entre os dois, e é claro que existe uma diferença entre uma possível gestão de Assis Carvalho e uma possível gestão do vereador Dudu. Seriam gestões absolutamente diferentes. Não dá para dizer que não seriam gestões diferentes. Vamos acompanhar aqui, Gustavo Almeida, um trechinho da entrevista que a gente fez com o vereador Dudu a respeito dessa disputa interna lá dentro do Partido dos Trabalhadores. Vamos acompanhar o que disse o vereador Edilberto Borges, o Dudu. Afiliado pessoas e reservado essa informação só para criar confusão no período da eleição interna do partido. E que por esse motivo o senhor poderia ser, inclusive, expulso do PT. O que o senhor acha dessa situação? Primeiro assim, de fraude, eu não entendo nada de fraude. O Assis, ele entende muito dessa questão de fraude. Segundo, se tiver de expulsar alguém, ele vai ter que expulsar o Paixão, que é o presidente do PT de Teresina, que está causando problema, e vota no Assis. Ele vai ter que expulsar o Salles, que é o secretário de Finanças do PT de Teresina, e vota no Assis. Ele vai ter que expulsar a Zefinha, que é também eleitora do Assis, agora no prédio do Estado. Então, ele vai ter que expulsar aqui em Teresina o resto de voto que ele tem, que é quem está causando problema. Os filiados, os 2.500
e poucos filiados aqui em Teresina, que ele, Assis e o grupo dele quer impedir de votar nesta eleição, e não vai conseguir, até porque não existe nada nas filiações que desabone esses 2.600 filiados. O que existiu foi que o grupo que vota no Assis Carvalho para a presidência do PT, eu não sei que medo é esse que ele está tendo, que nervosismo é esse que ele está tendo, se a eleição dele está aí pavimentada, em vento e popa. Ele disse que vence com mais de 70%. Olha, se ele vencer com mais de 100%, é que é de estranhar mais ainda. E já aconteceu, no PT lá atrás, tinha município que tinha 30 filiados, votavam 50. Mas nós vamos estar atentos a todo o processo eleitoral, nós vamos pedir observadores nacionais para estarem aqui seguindo e fiscalizando a eleição do PT. Tem e o fraude fato nas eleições do partido? Tem fraude? já teve tentativa lá atrás sim, teve município que votou mais filiado do que o que tinha. Isso pega mal para um partido que prega moralidade? Não, isso eu estou dizendo é o seguinte, essa eleição, nós queremos que a eleição se transcorra num processo normal. Não dá para, no momento difícil que nós estamos vivenciando no país, você querer tirar de uma eleição 2.500 filiados no tapetão. Vai ganhar a eleição, mas vai ganhar a eleição discutindo com os filiados. E eu estou pronto para o debate, para o embate, para a guerra. Por quê? Porque eu não estou construindo esse partido ao longo da minha vida para esse partido virar um apêndice de mandatos, virar um pensamento único e a vontade de algum ou de alguns. É um pensamento plural que faz o PT estar vivo, estar oxigenado. Então, o deputado Assis, que eu ajudei a eleger na eleição passada, ele tem que ter a tranquilidade de dizer para o povo que apoia ele, o grupo dele, porque, por exemplo, o secretário de organização estadual do PT é do gabinete dele, é o João Pereira. O secretário de formação política, Gil Queiroz, que trabalhou com a Tereza Brito, que até 2015, é do gabinete do Assis. Então, dizer para esse povo que eles têm que trabalhar, dizer aqui para a Teresina, que o Paixão, que o grupo do Paixão, que apoia o deputado Assis, para eles não tentarem, no tapetão, impedir de filiado e votar. Que eu vou trabalhar no Piauí todo, com todos os filiados do partido, dizendo qual é o partido que a gente quer. Gustavo Almeida, você escutou aí um trecho, todo mundo escutou um trecho do que foi essa entrevista do vereador Dudu com exclusividade ao Política Dinâmica. Ele apontou que o PT hoje serve muito mais ao mandato de Assis Carvalho do que ao próprio partido. Mas é aquele discurso que a gente já disse aqui. Parece que o cara já sabe que vai perder. Parece muito, Gustavo, que já é aquela desculpa, já é aquele discurso do cidadão antecipando o resultado que já se conhece. É o que você está sentindo também? É o que eu estou sentindo e parece que todo mundo realmente está vendo isso lá. A eleição do vereador Dudu dentro do PT, nesse processo eleitoral interno lá do partido, é muito complicado, é muito difícil. O Assis, além de ser o atual presidente, além de ser deputado federal, tem tido aí várias adesões, alguns pré-candidatos desistiram, estão apoiando o Assis. A gente não viu nenhuma adesão ao Dudu até agora. Já não começou a campanha de uma forma favorável, já começou não sendo o favorito, e ao longo desse processo, alguns dos pré-candidatos foram aderindo ao Assis Carvalho. Então, a situação para o Dudu é difícil nesse processo eleitoral. Ele deve levar até o fim, vai manter até o fim por uma questão de convicção, né? Pelo menos deve levar até o fim, mas o Dudu figura nesse processo longe de um favoritismo. E aí, Gustavo, o que a gente está observando também, o que a gente está observando é que o caminho do PT deve ser continuar nessa condução de Assis Carvalho. A gente até questionou aqui o vereador Dudu
a respeito de qual seria essa diferença, de fato, entre uma gestão dele e uma gestão de Assis Carvalho. Deixa eu ver se eu encontro o trechinho aqui, em que ele comenta qual seria aí a diferença entre uma gestão dele e uma gestão de Assis Carvalho no PT. Vamos acompanhar aqui, Gustavo Almeida. Em 2020, uma eleição atípica, que é onde os partidos não terão coligação proporcional, e nós temos que ter a preocupação, porque hoje, se você for rodar nesses municípios aí do Piauí afora, você vai ver que vai ter problema se o PT não tiver uma chapa pura, forte, se a gente não tiver aí uns 100 a 120 candidatos a prefeito, para que a gente possa sair robusto da eleição de 2020, preparado para os embates futuros depois de 2020. Então, o fato é que nós temos que ter esse partido trabalhado no coletivo, não um partido que serviu para um único pensamento. O PT ele é plural, o PT ele tem que ser discutido com o todo. Eu não tenho como e nem iria como fazer um rateio, por exemplo, dos cargos da executiva para atrair forças. Não. Quem quiser construir um partido diferente, quem quiser estar trabalhando em um formato diferente, que eu acredito que é o PT, nesse formato descentralizado, sem arrogância, sem prepotência, sem ser apêndice de mandato nenhum, é que vai fazer o PT estar firme e forte nos próximos debates. Lembremos que tem que ter esta liga, este capital político tem que ser transformado em voto também nos municípios. Aqui em Teresina, não adianta esses movimentos. Aqui nós temos que ter uma candidatura própria de oposição real. O que querem colocar aqui em Teresina todo mundo sabe que tem aproximação com o Firmino. Gustavo Almeida, vamos aqui agora separar o que disse o vereador Dudu, 8h25. Primeiro ele diz que o PT planeja uma candidatura laranja do PSDB. Tem como? Tem como, Gustavo? O PT tem quadro para fingir uma candidatura de oposição sendo a favor do prefeito Firmino Filho, que é do PSDB. Será que é razoável pensar isso, Gustavo? Olha, na política a gente não pode duvidar de nada. Agora, é uma coisa muito grave isso aí, né, Marcos? Eu acho que chega a ser uma coisa assim, eu não sei nem como definir essa situação. O PT, que é um partido historicamente de oposição ao PSDB, que sempre teve candidato em Teresina, lançar um nome apenas para figurar no intuito de beneficiar o candidato tucano, eu acho meio difícil. Né? Mas, enfim, o Dudu é lá do PT, está há muito tempo lá, conhece muitas coisas dentro do partido. Se ele está dizendo isso aí, é porque ele deve ter algum indício, né? Aí tem uma outra situação também aqui, Gustavo, que eu quero trazer, é o seguinte. O Dudu falou aí, você viu, a gente tem o governador do estado, mas temos que botar na cabeça que ele não pode ser reeleito. Estamos em 2019, Gustavo Almeida. E um monte desses políticos diz assim, a imprensa está antecipando a situação, ninguém está pensando, ano que vem está longe, a eleição está... Quanto mais 2022. Ora, se esse discurso do Dudu não é o discurso de antecipar a eleição, se esse discurso não revela que esse pessoal já está pensando na sucessão de Wellington Dias, então doido sou eu, Gustavo. Porque o que eu escutei o Dudu falar foi exatamente o partido tem que se preparar para a sucessão do Wellington. Ou eu não entendi isso, Gustavo? Foi isso que ele falou. Tem que se preparar para a sucessão do Wellington. Ele lembrou bem que o Wellington já não tem mais direito à reeleição e que o partido precisa saber usar o capital eleitoral, aproveitar o capital eleitoral que o governador Wellington Dias, líder maior da legenda aqui no estado, tem. Foi isso claramente que ele falou, sem meias palavras. E aí, Gustavo Almeida, faz a gente entender como é que o pessoal trata
trata o governo. Você viu aí, né? O Dudu dizendo, porque existem outros partidos que se fazem valer da estrutura do governo, do trabalho do governo, para eleger seus quadros, para se beneficiar. Nós, aí ele fala, né? Nós do PT, que temos inclusive o governador, temos que saber fazer isso melhor, porque a sucessão do Wellington está chegando aí, Gustavo. Então, e revela muito bem, e eu vou ter que misturar os assuntos aqui, Gustavo Almeida, revela muito bem por que é que neste exato momento, nas TVs, está passando uma propaganda do Piauí de Sucesso, mostrando exatamente gestantes dizendo que é o melhor atendimento do planeta para gestantes nesse país, nesse universo. E o que a gente viu segunda-feira, e a gente denunciou aqui, gravíssima, foi a situação de grávidas gestantes em trabalho de parto sendo transferidas de um hospital para o outro, 300 quilômetros de distância, no porta-malas de um táxi forrado com colchão. Eu acho que não podia ter uma propaganda mais absurda do que essa, inclusive esta semana. Gustavo Almeida, isso acontece por essas coisas que disse o vereador Dudu. O pessoal está pensando já na sucessão. Quem é que está querendo administrar esse Estado, Gustavo? A sucessão do Wellington Dias é o problema na cabeça desse pessoal hoje. Por certo, Gustavo, se o pessoal que o Wellington Dias bota no governo e tem em seu partido está pensando na sucessão, o próprio governador, uma hora dessa, está vendo aí quais são os seus adversários para o Senado. A gestão é aí, ó. Ele, vamos dizer assim, ele ergueu as velas e o vento que toque o barco. Está sem capitão, está sem piloto, Gustavo. O Estado está sem comando. 8h30. Vamos para um breve intervalo comercial. 3 minutinhos, Gustavo Almeida. A gente volta. E na volta o programa esquenta. Já com Política Dinâmica, o jornalismo que fala. Abre. 8h34. Estamos de volta, Gustavo Almeida, e o assunto agora é a Vaza Jato. A gente tem visto no último mês, dia após dia, publicação de áudios e diálogos entre, principalmente, o ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, sendo publicados pelo site Intercept, The Intercept Brasil, numa que deve ser talvez a maior ação de vazamento de conteúdos particulares em telefones de autoridades da história do país. Mas a Polícia Federal anunciou ontem a prisão de suspeitos de terem participado, de hackers, de terem participado dessa captura de informações nos celulares, nos smartphones dessas autoridades, Gustavo Almeida. O que temos de informação a respeito desse assunto, Gustavo? Pois é, Marcos, um dos presos nessa operação da Polícia Federal que aconteceu na terça-feira disse conhecer o jornalista do site The Intercept, o Greenwald. Exatamente. Chamado também de Valdeverde. Pois é. E ele admitiu às autoridades federais que vazou conversas ao site Intercept Brasil, né? Um deles tem o apelido, inclusive, de Vermelho, né? Walter Delgatti Neto, o Vermelho, preso na última terça-feira, dia 23, por suspeita de hackear autoridades, afirmou à Polícia Federal ter dado ao jornalista do site Intercept Brasil acesso às informações capturadas do aplicativo Telegram. A informação é do jornal O Estado de São Paulo,
De acordo com a publicação, os investigadores tratam o relato de Neto, o Vermelho, com cautela. O suposto hacker é apontado como estelionatário. Neto é apelidado de Vermelho e foi um dos 4 presos pela Polícia Federal na Operação Spoofing. Tem ele, Walter Delgatti Neto, tem também Gustavo Henrique Elias Santos, Suelen Priscila de Oliveira e Danilo Cristiano Marques. Foram esses os 4 presos. O site comandado pelo jornalista Glyn divulga desde o dia 9 de junho deste ano uma série de reportagens chamada de Vaza Jato. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e o coordenador da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, tiveram conteúdo de conversas atribuídas a eles divulgadas. Tanto Moro e Dallagnol contestam a autenticidade das mensagens, mas não indicam os trechos que seriam verdadeiros ou falsos. Após a prisão dos supostos hackers, a defesa do jornalista fundador do Intercept Brasil disse em nota que não comenta assuntos relacionados à identidade de suas fontes anônimas. É isso aí, viu, Marcos? Ô, Gustavo Almeida, a grande questão aí, de fato, é que nós temos que separar as questões. O que foi vazado, se vazado por crime ou não, é uma situação. O que está dentro do conteúdo vazado, o que foi dito, o que foi combinado entre esses atores, se confirmada a autenticidade, deve ser tratado também num eixo paralelo. Não é porque o roubo das informações é um crime que deve se desconsiderar aquilo que foi dito. Estamos passando por um momento importante, principalmente no jornalismo também, uma série de questões éticas relacionadas às novas tecnologias, à comunicação de uma maneira geral. Sinceramente, não sei dizer ainda aqui, Gustavo, qual é o caminho adequado a ser tomado nessa situação, mas é um debate que nós temos que fazer como sociedade e como profissionais da comunicação também. Estamos vivendo um novo momento e é um marco, Gustavo. É isso que está acontecendo no país e temos que aprender alguma lição com essa situação. Outra coisa, Gustavo, interessante para a gente ver aí, é que para uma parte do STF, segundo informações aqui do UOL, para uma parte do STF, a prisão dos hackers não diminui a gravidade dos diálogos do ministro Sérgio Moro. Então tem uma ala de integrantes do Supremo que acredita que dessa maneira, tratando separadamente, combinar, orientar, adiantar informações para o Ministério Público, no caso específico da Lava Jato, foi de uma dimensão gravíssima para o ministro Sérgio Moro. Temos que realmente avaliar, e é importante, Gustavo, que o STF não demore a adotar uma postura a ser considerada como padrão daqui para frente. Visto que o que a gente está vendo aí de autoridade dizendo que está sendo hackeada, e no caso desses, Gustavo, no caso desses que foram presos, desses hackers, a informação de que eles podem ter acessado o banco de dados de mais de 1.000 autoridades, esse volume de informação requer que o STF imediatamente discuta como encarar de uma maneira padronizada o vazamento e os supostos
crimes ou desvios de conduta revelados pelos vazamentos. O quanto antes, Gustavo Almeida? Exatamente, você chama a atenção para um ponto importante. Uma coisa não tira a gravidade da outra. Porque eu até cheguei a ver nas redes sociais, quando a Polícia Federal deflagrou essa operação e prendeu esses 4 hackers, algumas pessoas criticando, fazendo postagens, criticando a prisão, dizendo que a Polícia Federal está perseguindo só porque é o Moro e não sei o que e tal. Tem que prender mesmo. São hackers que invadiram o celular de autoridades, são criminosos, se realmente for comprovado que eles invadiram, e algum deles aí até já confessou isso. Então a Polícia Federal tem que investigar e tem que prender mesmo. Isso aí é um ponto. Aí o pessoal, porque não gosta do Moro, porque não gosta do governo Bolsonaro, acha que a Polícia Federal está perseguindo os hackers. Tem que prender mesmo esses sujeitos. Tem que prender. Agora, isso aí não tira a gravidade do que as conversas revelaram. Não tira. E mais, uma vez comprovado com a prisão desses sujeitos aí, deverá ficar comprovado que realmente essas mensagens são verdadeiras, faz complicar ainda mais a situação do ministro Sérgio Moro, que em muitos momentos contesta a autenticidade do conteúdo que foi divulgado. Então assim, a Polícia Federal prendeu os invasores dos celulares, a Polícia Federal deverá constatar que o conteúdo é verdadeiro e o Moro terá que se explicar ainda mais. São 2 pontos. O Moro vai ter que se explicar, ele vai ter que enfrentar essa situação toda, mas a Polícia Federal tem que prender os hackers sim. Sim, não é porque é o Moro que o pessoal, eles vão ter que ficar liberados. De forma alguma. Pois é, Gustavo Almeida. Não é para se misturar as bolas aí. Não é para se misturar, mas de fato a gente tem que adotar o quanto antes, como eu disse aqui, um padrão nessa situação. Não me parece que essa vai ser a última vez em que teremos vazamentos divulgados de autoridades e a identificação de supostos crimes por conta desses vazamentos. E eu nem estou falando aqui da continuidade da continuidade dessas informações do Intercept Brasil ou desse caso da Vaza Jato. Mas num mundo em que todas as informações estão nos smartphones das pessoas, nos notebooks, a gente pode ter um smartphone roubado, a gente pode ter aí um smartphone clonado, uma conta, e autoridades em outros casos, seja presidente, ministro, diretor, enfim, governador, prefeito, terem informações vazadas, terem diálogos vazados e possivelmente algo constrangedor, não ético, até criminoso. E qual será a postura padrão? Precisamos, de fato, Gustavo, que o STF resolva isso e aborde a situação com urgência. 8h45. Gustavo Almeida, vamos sair aqui um pouquinho dessa esfera nacional, voltar para o Piauí e trazer informação de que uma estudante de medicina de 24 anos teve seu veículo roubado por 2 jovens ontem por volta das 3 horas da tarde. A informação está no portal Dia e o crime aconteceu na rua Firmino Pires, ali próximo à Avenida José dos Santos e Silva, no centro-sul da capital. O carro roubado era um Toyota Etios cor prata, placa PIG 1520. Pois bem, um vídeo feito por uma câmera de segurança mostra o momento exato do crime. Os 2 suspeitos vão passando ao lado do carro, que está parado na rua, um deles olha para dentro do veículo e ao verificar que uma mulher estava na direção, sozinha, ele saca o que seria uma arma de fogo
e começa a apontar em direção à vítima, mesmo estando com o vidro fechado. Alguns segundos depois, a mulher abre a porta do veículo e sai. Os criminosos entram e fogem com o carro. Tudo acontece em menos de 1 minuto. As imagens estão lá no portal O Dia. De acordo com a vítima, os 2 assaltantes aparentavam ter menos de 18 anos. Eram magros, morenos e não muito altos. A estudante disse ainda que ficou bastante nervosa ao perceber que estava sob a mira de uma arma. E por conta disso, ela demorou alguns segundos para abrir a porta do veículo. É um estado do choque. Cada pessoa reage de uma maneira, Gustavo. É uma matéria do Cícero Portela e a jovem registrou um boletim de ocorrência no 1º distrito e em seguida dirigiu-se até a delegacia de polícia interestadual, a Paulinta, que é responsável por investigar os roubos de veículos. E aí, Gustavo, a gente vê o tamanho da violência. Ninguém está salvo, nem dentro do carro. Não... O pessoal estava aí, como dizem algumas pessoas, 2 criminosos que saíram para pescar, não pareciam que estavam exatamente atrás desse veículo, mas estavam rodando com uma arma pela rua. Quando viram a oportunidade, aproveitaram, né? Então viram uma mulher sozinha dentro do carro, apontaram a arma, enfim. É a violência nossa de cada dia, Gustavo, que o governo insiste em dizer que é um crime de menor monta. É um crime, esse roubo, esse furto. Ah, mas a gente tem uma alta capacidade de recuperar os carros. Estamos recuperando mais da metade dos carros roubados. Quero saber do trauma de ter a arma apontada para a sua cabeça. O crime não tem problema nenhum quando você do lado de fora saiu viva, não teve problema, o carro pode até ser recuperado, talvez até já tenha sido, não sei, uma hora dessa. O que foi que aconteceu, Gustavo? E a pessoa vê assim, tranquilo, não teve morte. Então, é um crime de menor monta. Roubar o celular, roubar o carro, roubar a carteira, roubar a bolsa. Para o trabalhador, para o estudante, para a mulher, para o senhor, para o idoso, para a criança que tem uma faca, uma arma branca ou de fogo apontada para si, que não tem segurança, que não tem escolta da Polícia Militar 24 horas, o perigo é real, imediato e o crime certamente não é um crime banal. Gustavo Almeida, sua opinião? Situação muito complicada, viu, Marcos? A violência em Teresina, apesar da propaganda divulgar que a gente tem um dos menores índices, mas a gente não sente isso, a população não sente essa sensação de segurança aqui em Teresina. Muito pelo contrário, as pessoas andam assustadas, a qualquer momento podem ser abordadas por um marginal, por um criminoso, ter o seu veículo roubado. Então, é uma situação muito difícil para quem circula em Teresina, essa questão da violência, e que a gente entra dia e sai dia e a gente não vê essa situação mudar. A gente não entra aí num período onde a gente possa se sentir com sensação de segurança em Teresina. Triste, viu? Apesar da propaganda, segurança a gente não vê por aqui não. Pois é, Gustavo Almeida, a gente não vê e está circulando nos bastidores, ainda assim, uma pesquisa aí pré-eleitoral, verificando como é que está o desempenho em Teresina de alguns pré-candidatos à prefeitura. Como a gente não tem a fonte, não vou ficar trazendo os números aqui, apontando quais são os números, mas se destacam nessa pesquisa, Gustavo, os nomes do doutor Pessoa e do deputado federal e atual secretário de Estado da Segurança Pública, Fábio Abreu. Empatados tecnicamente, segundo essa suposta pesquisa que está sendo divulgada aí em redes sociais, Gustavo. Eles se destacam dos demais, não tem ninguém nem perto deles dois. O interessante, Gustavo, nessa pesquisa dos pré-candidatos estão se destacando, primeiro, o doutor Pessoa,
que passou o ano de 2018 inteiro criticando a segurança pública do Piauí. Foi adversário na eleição de Wellington Dias, apontou as mazelas, disse que não tinha segurança nem dentro dos hospitais e falou 1000 vezes a respeito da falta de homens na segurança, a falta de equipamento, a falta de cuidado, a falta de salário, enfim, Gustavo. Está empatado tecnicamente na visão, pelo menos dessa pesquisa, então, teoricamente, do teresinense, exatamente o secretário de Estado da Segurança. Olha que coisa estranha, Gustavo. Que coisa interessante para a gente abordar aqui. Não quero falar nem dos candidatos. Mas de um lado o cara que criticava a segurança pública, do outro o secretário de segurança. E os dois empatados tecnicamente. Estamos bem servidos, Gustavo? Essa aí é a política, viu, Marcos? É a política. Agora, que pesquisa é essa? Rapaz, estão dizendo aí que é uma pesquisa feita aí pelo MDB. Estão dizendo que é uma pesquisa que... Eu recebi ontem de vários grupos, várias pessoas ligadas ao MDB, dizendo... Por isso eu não vou trazer os números, porque realmente eu não vi. Eu vou atrás hoje de ver os números mesmo. Qualquer coisa a gente até comenta amanhã aqui na rádio, Gustavo. Mas Pode? sem dúvida ele pode. Aliás, antes, faltando mais de um ano para as eleições, você pode divulgar qualquer pesquisa sem nem trazer dados oficiais. Há um ano da campanha, toda pesquisa tem que ser registrada, né? Aí o que acontece, Gustavo? Mas tem um certo sentido a pesquisa. De fato, são as duas pessoas em pré-campanha. Você tem lá o deputado Georgiano Neto também, mas ele não é tão conhecido quanto o Fábio Abreu e o doutor Pessoa aqui em Teresina. Então, nada mais natural do que esses dois estarem se destacando na pesquisa. O que eu acho interessante é, um criticava a segurança pública, o outro é o que faz a segurança pública, e os dois estão empatados tecnicamente. Quer dizer, será que o teresinense não entendeu o que está acontecendo? Não sabe o que está acontecendo? Quem hoje você tem forças se aglutinando ali no entorno do doutor Pessoa, forças capitaneadas pelo deputado estadual e presidente da Assembleia, Temístocles Filho. Você tem, de um outro lado, o governo se inclinando a um apoio ao Fábio Abreu. E eu não entendo, sinceramente, aqui, como é que a gente tem a visão do teresinense empatada em crítica e defesa da segurança pública. Porque nós não temos segurança pública que preste. Se não tem em Teresina, tu imagina como é no resto do estado. Se uma estudante não pode estar na frente da casa da avó, dentro de um carro, em Teresina, no centro, tu imagina como é que é lá em Corrente. Tu imagina como é no interior de Floriano. Imagina, Gustavo, como é que está lá em Buriti. Então, Mas difícil. essa sensação aí, Marcos, de não poder nem ficar parado num carro na frente de casa, ela é pior na capital mesmo, viu? No interior, embora a violência já tenha se alastrado, né, a insegurança tenha se alastrado por todo o interior do Piauí, essa sensação de você não poder sequer ficar na frente de casa, ela é bem mais grave em Teresina, bem mais grave aqui. No interior é que em algum ou outro lugar você ainda encontra uma sensação de maior segurança. Não estou aqui jamais dizendo que no interior está bom. Mas você não pode. Está. Se você Não avaliar, está. você pode. Mas aqui em Teresina, esse medo e esse temor, ele é bem maior do que nas cidades do interior. 8 horas e 56 minutos, Gustavo Almeida. Gustavo, já que a gente está falando aqui de pré-campanha em Teresina, a prefeitura, ontem, sobre esse assunto, o prefeito de Teresina se manifestou. O que é que Firmino Filho está achando dessa movimentação de pré-campanha eleitoral? Gustavo Almeida? Pois é, ele ontem, Marcos, foi a um evento no Sebrae
aqui em Teresina. Inclusive o governador esteve lá perto do meio-dia, o ministro interino do turismo também esteve aí, mas o prefeito foi mais cedo. O prefeito esteve lá por volta de 9, 9h30, o Firmino foi ao Sebrae e lá foi perguntado por jornalistas sobre essas tratativas entre o MDB e o PSB, numa aliança que ficou aí bem encaminhada nesses últimos dias. Eu digo bem encaminhada porque lideranças do partido, no caso o Robert Rios, que deverá ir para o PSB, já tem feito duras críticas ao prefeito Firmino, então se desenha essa aliança. E aí o prefeito foi perguntado sobre isso, e ele falou que essas discussões antecipadas sobre o processo eleitoral de 2020, elas são prejudiciais à cidade. Ele usou o termo assodamento, disse que esse assodamento é muito prejudicial, prejudica a cidade de Teresina. Ele disse que esse ano de 2019 é um ano para se trabalhar, é um ano para se fazer as coisas acontecerem, e falou ainda que no grupo político dele, ele procura manter essa disciplina e procura orientar os seus aliados para manter essa disciplina, de que em 2019 é ano para se trabalhar. Ele é o prefeito, ele é o gestor e não pode se assodar e falar de política da forma como estão falando nesse momento, né? Foi inclusive perguntado, mas tem lideranças do seu grupo que cobram aí a definição de um nome, principalmente levando em conta a disputa proporcional na Câmara, porque isso interessa aos vereadores, né? A gente teve um episódio recente, inclusive, em que o atual presidente da Fundação Municipal de Saúde reuniu um monte de vereadores lá no seu gabinete, enfim, foi encarado como uma antecipação também da disputa eleitoral, né? Exatamente, mas o Firmino tenta dizer que, por enquanto, não fala de eleição. Ele disse, Marcos, que só deve se tratar desse assunto lá de janeiro para frente, lá depois do carnaval, quando as máscaras começam a cair. Foi até esse o termo que ele usou. Foi. Eu não sei exatamente se ele estava se referindo ao carnaval mesmo, propriamente, né? As máscaras começam a cair lá depois do carnaval, ou se ele estava fazendo alusão a alguém, né? A alguém, né? Enfim, o certo é que ele disse que essa discussão está muito antecipada. Agora, a gente sabe que eles todos estão falando disso. Não, você viu aí, claro. a gente escutou o vereador Dudu falando, eles estão pensando, Gustavo Almeida, em 2022, se estão pensando na sucessão do governador, você acha que não estão pensando, ou vão parar de pensar na sucessão do prefeito? Exatamente. E não é um caso particular de Teresina. Você acha que pelo estado inteiro, as conversas de calçada no interior, pelo menos daquelas pessoas que não têm coragem de ficar na calçada, né? As conversas de calçada não são sobre as sucessões municipais, o prefeito que está bom aqui, o prefeito que está com os vereadores, aquele que vai ser traído, aquele que vai trair. Essas são as conversas que estão movimentando a política. Infelizmente, não são as conversas que obrigatoriamente, Gustavo, vão trazer para os municípios, Teresina ou qualquer um outro do interior, os melhores gestores. Porque a gente devia estar aí, talvez, discutindo sim eleição, mas com os projetos necessários e a mudança ou não dos paradigmas em cada município, né? De gestão, do bom aproveitamento, da eficiência, né? Do serviço público. Infelizmente, a gente se apequena como sociedade ainda nessa discussão de na mão de quem vai ficar o poder. Ainda é mais ou menos isso. Exatamente. Inclusive, ontem, nessa visita lá que o Firmino fez ao Sebrae, ele falou para alguns jornalistas, inclusive um pouco antes de eu chegar lá no Sebrae, ele falou em off, sem ser gravado, de que essa antecipação é coisa de quem não tem o que fazer, né? E isso, alguns jornalistas publicaram essa informação, e isso não pegou bem, viu? Inclusive
ex-deputado Robert Rios, até reagiu a essa fala do prefeito. O fato é que a gente tem aí um cenário se desenhando, onde o PSB parece que vai mesmo ficar numa linha de oposição ao prefeito. Mas, como ele mesmo diz, está muito cedo. Daqui para 2020, muita coisa vai mudar, muita coisa ainda vai se alterar. A gente dizer que partido tal vai estar com fulano, partido B vai estar com prematuro, fulano, né? é muito prematuro por enquanto. Gustavo Almeida, 9h02. Estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Gustavo Almeida, eu quero agradecer a sua presença no Política Dinâmica. Eu que agradeço. Hoje, quinta-feira, dia 25, e a gente volta amanhã, sexta-feira. Amanhã tem entrevista, amanhã tem Justiça Dinâmica, amanhã tem Rimas Políticas, amanhã é sexta. Amanhã é movimentado. Aqui é dia de maldade, Gustavo. Eita! 9h02. Tá acabando. A gente volta amanhã. Um grande abraço, beijo, tchau.